Então, hoje nós vamos continuar nossa aula, tá? Hoje eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 100, tá? E nós vamos continuar no capítulo 4, da onde nós paramos ontem, tá bom? Hoje nós vamos falar de critérios de divisibilidade. São algumas regrinhas que nos ajudam a saber se um número divide por outro. Só que essas regrinhas nós temos que gravar, não tem outro jeito, tá bom? Então eu vou pedir para vocês abrirem na página 100 e acompanhar comigo a explicação, tá bom? Então, ó, divisibilidade. Divisível por 2. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Um número só vai dividir por 2 se ele for par, é uma regra. O número 11, ele vai dividir por 2? Não, porque 11 é ímpar. Então, isso aí já é a primeira regrinha, ok? Divisível por 3. Quando que o número vai dividir por 3? Se eu somar os algarismos, olha aqui, ó. Um exemplo, o número 32. Será que ele divide por 3? É só eu somar. 3 mais 2, 5. Tem 5 na tabuada de 6? De 3? Não. Então, ó, não divide. Agora, se fosse o número 30. 3 mais 0, 3. Tem 3 na tabuada de 3? Tem. Então, 30 é divisível por 3. Entenderam? Continuando. Divisíveis por 4. O número para dividir por 4, os dois últimos algarismos, tá? Tem que ser divisíveis por 4. A gente sempre vai olhar os dois últimos e vai ver se aparece esse número na tabuada. Se aparecer, ele é divisível. Se não aparecer, ele não é. Aqui nesse caso, 3012. Os dois últimos números, ó, é o 12. Tem 12 na tabuada de 4? Tem. Então, esse número aqui, ele é divisível. Porque aparece o 12 na tabuada de 4. Agora, se fosse o número 410. Os dois últimos números, ó, são 10. Tem 10 na tabuada de 12? Não tem. Então, esse número, ó, não é divisível por 4, tá? Divisibilidade por 5. Quando que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, ó, o número 500, ele é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque ele termina em 0. Agora o número 424, ele é divisível por 5? Não. Por quê? Porque ele não termina em 0 e nem em 5. Então, ele não é divisível por 5. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, divisibilidade por 6. Quando que um número é divisível por 6? Quando ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Por 7, vocês vão ter que sempre fazer, não tem uma regrinha específica, tá bom? Divisibilidade por 8, tá? Quando os dois últimos números forem divisíveis por 8, igual a gente fez o do 4, só que tem que dividir por 8. Divisibilidade por 9, quando a gente somar todos os algarismos, igual nós fizemos o do 3, e esse número aparecer na tabuada de 9, tá? E quando que ele divide por 10? Quando ele termina em 0, tá? Então, são algumas regrinhas que nos ajudam a saber se aquele número divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, tá bom? Agora vamos fazer os exercícios que eu vou passar aí no grupo para vocês, tá bom? E qualquer dúvida me chamem. Beijos!